Gente, boa tarde. Um prazer estar aqui. Queria agradecer a Rejuf, na pessoa da minha querida amiga Madja, pelo convite, a Liz também. Aguardar um pouquinho enquanto as pessoas entram, mas de logo sejam todos muito bem-vindos. Madja, eu vou logo lhe chamar para cá. Boa tarde, Chiquinho. Que Boa tarde, prazer ter você querida. aqui no nosso canal da Rejuf. Obrigada por aceitar o convite desse projeto tão lindo, idealizado pela nossa diretora cultural, Lisa Azevedo, que está aí nos assistindo. Obrigada por começar com a gente esse projeto. Estamos todos ansiosos para participar desse itinerário. Eu ainda não tive a oportunidade de participar pessoalmente, mas em breve, quando toda essa nossa situação de crise, pandemia passar, a gente vai ter a oportunidade de participar desse projeto pessoal. O projeto Café com Arte, ele foi idealizado pela nossa diretora cultural. A diretoria cultural da Rejuf era antes ligada à diretoria educacional e da escola da Rejuf. Nós tivemos uma alteração estatutária agora no início da gestão, que separou as duas diretorias. E a nossa querida Liz, nossa atual diretora cultural, teve a ideia de lançar esse projeto para a gente poder conhecer um pouquinho mais dos nossos colegas, para além da atividade jurisdicional. Dr. Francisco Barros, que é titular da 21ª Vara Federal de Pernambuco, carinhosamente conhecido como nosso Chiquinho, Exatamente. vai nos dar o prazer de começar essa primeira edição. E já temos mais uma edição acertada, que vai ser o lançamento do segundo livro da nossa escritora pernambucana. Quem é Chiquinho, nossa escritora pernambucana? Taline? Taline. Taline já acertou com a gente no mês Ótimo. de julho. Vai lançar um livro aqui pela nossa também live, né? Até lá ainda devemos estar nesse momento de pandemia. Tão logo seja possível, o projeto Café com Arte ele vai passar a ser realizado presencialmente nas sessões e talvez no final do ano, se tudo voltar à normalidade, a gente vai tentar promover o encontro de todos os colegas, um encontro institucional, bem interessante também, já idealizado e com algumas pré-formulações. E é isso, eu vou deixar todo mundo aqui com o Chiquinho, que é quem interessa. Quero agradecer, Chiquinho, a sua presença aqui hoje. Faz algum tempo que eu tento acompanhar esse roteiro afetivo pelo Centro de Recife, esse itinerário afetivo. Algumas oportunidades eu não pude estar presente, mas é maravilhoso. Olha aí, doutora Thaline entrando aí, já vai esperando, preparando a sua live aí, hein, Thaline? Também já tivemos o doutor Ivan Lira, também já se comprometeu em produzir uma para a gente, com seu extenso conteúdo de história do Rio Grande do Norte. Eu acho que ele não entrou aqui ainda, mas também já vou botar aqui o compromisso, que é para ele não poder voltar atrás, já fica registrado. E tantos outros colegas que vão mostrar esse perfil cultural dos nossos colegas de trabalho. E eu vou me despedir agradecendo, Chiquinho, em nome da Rejuf, em nome da Escola da Rejuf também, em nome de todos os associados, a sua disponibilidade. E eu vou agora pegar o meu espumante, que hoje é domingo, a gente pode. Se o corregedor estiver acompanhando aí, hoje é domingo, então é possível. E vou me deliciar aqui com suas palavras, tá bom? Um Beijo, beijão. minha amiga querida. Agora vai começar o show do Chiquinho. Um beijo, tchau, tchau. Bem, agradecer de novo a Mádia pelas palavras sempre gentis, agradecer a Liz, agradecer a todos os colegas. Vi que aqui tem muitos amigos, basicamente é uma live de amigos para amigos, então isso me deixa muito feliz, até porque, obviamente, eu não tenho nenhuma especialidade nem em história, nem em arquitetura, nem nada do tipo, e estou aqui apenas para contar histórias, digamos assim. E, em primeiro lugar, falar um pouquinho sobre essa questão do itinerário afetivo. De onde veio essa questão do itinerário afetivo?
Alguns até me perguntaram se eu ia para o centro da cidade e, infelizmente, realmente, neste momento em que estamos passando, não se mostraria possível por motivos óbvios, de todos conhecidos. Mas eu me lembrei justamente, e aí começa justamente com ele, com o guia prático, histórico e sentimental da cidade do Recife. É uma pena, como a câmera está reversa, eu sei que vai aparecer sempre as letras de trás para frente, mas ao menos dá para ver a capa. De Gilberto Freire. Dizem que é o primeiro guia turístico publicado no Brasil. E o que me chama mais atenção nele, e aí vem daí justamente a ideia de um itinerário um pouco diferente, digamos assim, é que ele não se dispôs a ser apenas um guia prático da cidade, mas, reitero, um guia prático, histórico e sentimental da cidade. E logo nas primeiras páginas, Freire nos lembra: o viajante que chega ao Recife por mar ou de trem não é recebido por uma cidade escancarada à sua admiração, à espera dos primeiros olhos gulosos de pitorescas coisas ou de cor. Nenhum porto de mar do Brasil se oferece menos ao turista. E logo em seguida ele vai dizendo que Recife é uma cidade que precisa ser conhecida aos poucos, e vai então fazendo a sua narrativa. E o interessante é que, a partir dessa provocação de Freire, a gente encontra na literatura pernambucana várias outras expressões semelhantes. Por exemplo, na década de 50, Carlos Pena Filho publica um poema também sobre um guia prático do Recife. Carlos Moreira, que é um sonetista muito bom, mas não muito conhecido, também tem um soneto, um guia do Recife. Silvio de Oliveira e vários outros também fizeram iniciativas semelhantes. Basicamente, sempre com a ideia de pegar um itinerário que seja mais memorial, mais afetivo, daí o nome, itinerário afetivo do centro do Recife, e usar como mote para que a gente possa contar histórias. Vamos começar, e eu espero que as fotos funcionem, porque sem elas a coisa não vai funcionar muito bem. Vamos começar pelo Teatro de Santa Isabel. A ideia de começar pelo teatro é também por uma homenagem. Santa Isabel está completando 170 anos. Ele foi edificado em 1850. É verdade que o Santa Isabel que nós temos hoje não é estritamente o Santa Isabel daquela época, porque ele sofreu um incêndio, e aí tem várias histórias, como tudo no Recife, tem várias histórias. Há quem diga que o incêndio foi iniciado por conta de uma reação ao abolicionismo. Se tiver a curiosidade de entrar no teatro, logo na frente vai aparecer uma placa com o busto de Joaquim Nabuco. E é fato, em mais de um momento, inclusive ele deixa isso registrado em algumas obras, ele dizia que no Santa Isabel foi ganha a causa da abolição. Há também quem diga que o problema foi por apenas um acidente, porque estava para ser encenada uma peça, o Fausto, de Goethe, e existiam alguns componentes químicos para justamente fazer aquelas explosões de luz no meio da peça. E há quem diga que o mau acondicionamento desses produtos causaram um incêndio. Há também alguns até mais supersticiosos dizendo que, como era uma peça que envolvia Mefisto, diabo, isso talvez também tenha contribuído para pegar fogo no cinema. Enfim, o fato é que... alguém está dizendo que congelou? Estão me vendo? Gente? Se alguém estiver vendo, diga que sim por aí. Tá pronto. Carol está dizendo que está tudo certo. É porque, na verdade, aqui só fica aparecendo as mensagens. E aí, como alguém disse que congelou, eu fiquei um pouco preocupado. Mas então, voltando para a narrativa. O fato é que o teatro ele foi depois reconstruído. E aí, um dado significativo... Não é essa foto que eu queria, perdoem. Esta foto. Esta foto. É que ele foi basicamente reconstruído em ferro. A versão original dele era em madeira. E aí se aproveitou, para certo modo, modernizá-lo e criar uma estrutura basicamente de ferro fundido, com detalhes em bronze, alguns detalhes em cobre, e o que torna, na verdade, o nosso teatro um teatro de alma de ferro. O que, inclusive, hoje em dia fala muito sobre ele, porque ele já é um prédio neoclássico, mas que já vai começar essa arquitetura de ferro também aqui no centro da cidade. E algo que também eu sempre gosto de comentar, que é a questão da lira. A lira aparece em vários elementos decorativos do teatro. Essa foto que eu estou colocando é um detalhezinho da fachada.
E aí, algumas pessoas talvez nunca tenham percebido, mas o teatro, como um todo, é uma lira. Vamos ver se eu encontro a foto. Achei. Essa é a imagem da plateia vista de cima, a partir lá do que se chama o paraíso, que é o último andar, já ali perto do céu, como se diz. E é exatamente o desenho de uma lira. Vejam que o desenho dos camarotes ele é feito através de curvas e contracurvas, de modo que quando a gente olha de cima, ele tem exatamente o desenho dessa lira. É, enfim, um teatro que tem muitas histórias, tem muitos detalhes bonitos para se ver. Se eu fosse falar sobre todos os detalhes, a gente demoraria muito tempo. Mas, se tiverem a curiosidade, vão ver algumas janelas lá de prospecção, onde se encontraram até algumas pinturas ainda de arte nouveau nas paredes do teatro. E, dentre os detalhes dele, para fechar, o que particularmente eu gosto mais, são esses óculos que tem nas portinhas de alguns dos camarotes, sobretudo dos andares mais elevados, que ainda são de cristal de Murano. Mostra que, na época, realmente, que se reconstruiu o teatro, não se poupou nem em dinheiro, nem em bom gosto. Nos andares mais baixos, hoje, existem algumas reproduções, mas que nem de longe têm a mesma beleza dos originais. Esses são cristais de Murano legítimos, inclusive existe, dentro dos registros do teatro, as notas de compra na época. Foram importados diretamente lá da Itália. Depois de a gente falar sobre o teatro, gostaria que a gente cruzasse a ponte de Santa Isabel. Algumas pessoas até chamam Ponte Princesa Isabel, porque a rua que fica do outro lado é a Rua Princesa Isabel, mas a ponte, na verdade, é a Ponte de Santa Isabel. Na verdade, a gente poderia até dizer a Ponte do Santa Isabel, porque ela foi criada justamente para dar acesso ao teatro. E aí, cruzando essa ponte, chegamos à Rua da Aurora. Essa foto é talvez do seu quarteirão mais característico, aquele mais conhecido da Rua da Aurora. E sobre a Rua da Aurora, já diria nosso poeta muito querido, precocemente falecido, Carlos Pena Filho. A Rua da Aurora é talvez a mais recifense das ruas. Confesso que tenho algumas reservas, às vezes, dessa frase, porque eu particularmente gosto muito da Rua do Imperador. Mas, de fato, a Rua da Aurora talvez seja um dos cartões postais mais conhecidos da cidade. E, com certeza, é uma rua que traduz muito, tanto da modernidade do século XIX, como depois do que houve nas construções do século XX. Muito de arte, muito de literatura, muito de poesia está associado a essa rua. Nada mais justo, então, do que esta rua conter várias das estátuas do projeto Poetas do Recife, o Circuito Poético do Recife. E vou logo passar para a primeira das estátuas. Deixa eu encontrar a foto. O ruim é porque eu coloquei as fotos em ordem, eu juro. Mas aqui o iPad misturou as fotos, então está fora da ordem. Eu tenho que sair procurando de uma por uma. Encontrei. Esse circuito poético da cidade, através dessas estátuas, foi uma iniciativa muito boa. As estátuas são de autoria de Demétrio Albuquerque, piauiense, radicado aqui no Recife, depois de passar por vários locais do mundo. Um amigo muito querido, por sinal, eu gosto muito dele. Demétrio já ficou muito conhecido da cidade na década de 90, quando participou da concepção do Monumento Tortura Nunca Mais, que também fica na Rua da Aurora. Nos anos seguintes, já nos anos 2000, deu início a esse projeto dos poetas. E hoje a gente tem para mais de uma dúzia de estátuas de poetas espalhados pela cidade. Inicialmente foram basicamente concentradas no centro do Recife, hoje já tem algumas em alguns outros bairros. Espero que seja uma iniciativa que cada vez mais se estenda para outros poetas. E aí começamos com o nosso querido Manuel Bandeira. Sobre essa estátua de Manuel Bandeira, ela me causa sempre uma impressão muito, muito boa, porque eu me lembro, voltando um pouco para Carlos Pena Filho e voltando um pouco para a década de 50, que houve uma grande confusão aqui no Recife. Essa não é, digamos assim, a primeira homenagem que se faz a Manuel Bandeira na cidade. Na década de 50, um grupo de estudantes pretendeu, com Bandeira ainda vivo, erigir-lhe uma homenagem e fazer uma erma.
A Erma é quase um busto, mas, digamos assim, sem os ombros. Digamos assim, só aquele pedaço como aqueles marcos mais antigos gregos, que basicamente pega do pescoço para cima. E houve uma grande polêmica na época, uma polêmica jurídica, já que estamos também numa live de uma associação de juízes, em que se debateu se seria possível homenagear uma pessoa ainda viva, com recursos públicos. Na verdade, existia até um processo de captação de recursos também da população, mas para erigir uma homenagem, inclusive a ser posta num logradouro público de alguém que ainda estivesse vivo. E Mário Melo, historiador, foi, digamos assim, um dos grandes defensores da proibição. Tanto assim que a Erma só foi inaugurada após a morte de Mário Melo. Enquanto ele foi vivo, não se conseguiu inaugurar. E talvez por conta dessa polêmica, Carlos Pena, quando ele chega no seu guia prático da cidade, ele traz a seguinte estrofe. No Jardim 13 de Maio, Manuel vai ficar plantado. Para sempre mais um dia, sereno, bustificado, pois quem da terra se ausenta, deve assim ser castigado. Dali não poderá ver a casa do seu avô, e nem a Rua da Aurora, nem o tempo que acabou. Essa questão de ligar Manuel Bandeira à Rua da Aurora me parece muito interessante, porque a Rua da Aurora aparece em vários poemas de Bandeira. Para não falar da evocação do Recife, que a gente vai falar um pouquinho depois, vamos ficar por enquanto por Cotovia. Em Cotovia, o poeta, conversando com o passarinho, pergunta-lhe: Alô, Cotovia, aonde voaste? Por que andaste? Por onde andaste, perdão? Que tantas saudades me deixaste? Depois que ela responde, envolvendo Líbia, Síria, Europa, França, Bahia, o poeta novamente pergunta: E esqueceste Pernambuco, distraída? Não. Voei ao Recife, no cais, pousei na Rua da Aurora. E aí responde o poeta: A aurora da minha vida, que os anos não trazem mais. É interessante porque hoje a Erma de Manuel Bandeira fica na Rua da União, justamente na frente da casa onde morou seu avô, e essa estátua devolve Manuel Bandeira à Rua da Aurora. Ele já não tem mais do que ter saudade ou do que se queixar daquela cotovia. E outro ponto interessantíssimo dessa estátua é que no colo, Bandeira tem a evocação do Recife. E, infelizmente, a qualidade da foto, e sobretudo nesse formato, talvez não permita que a gente veja tão bem, mas a evocação do Recife está num formato de jornal, e não como livro. É claro que muitos poemas na época eram publicados em suplementos literários de jornais, mas há algo que algumas pessoas não sabem. É que a evocação do Recife foi um poema encomendado a Manuel Bandeira, na época do primeiro centenário do Diário de Pernambuco, que nos próximos anos, inclusive, se tudo correr bem, vai completar seu segundo centenário. E, na ocasião do centenário do Diário de Pernambuco, foi elaborado por Gilberto Freire o chamado Livro do Nordeste, que é uma edição comemorativa do Diário, impressa nas gráficas do Diário e em papel jornal. É exatamente este querido exemplar que nós temos aqui. Como podem ver, logo no começo tem aqui o marco mostrando a comemoração do primeiro centenário do Diário de Pernambuco. E lá na frente, desculpem a demora, porque esse aqui tem que ser manuseado de modo muito cuidadoso, porque esse livrinho, digamos assim, tem apenas 95 anos. E aqui nós temos, pela primeira vez, semelhante ao que Demétrio colocou lá na Rua da Aurora, ela, a poesia, ele o poema, a evocação do Recife. Recife, Rua da União, a casa do meu avô. Nunca pensei que ela acabasse. Tudo lá parecia impregnado de eternidade. Recife, meu avô morto, Recife morto, Recife bom. Recife brasileiro como a casa do meu avô. Devo dizer que esse poema me emociona profundamente. Depois,
vamos ali juntinho para outra estátua, também do mesmo circuito. Nosso querido Ariano Suassuna. Ariano Suassuna, inclusive, que faria aniversário na próxima terça-feira. Seria seus 90 e poucos anos, se vivo estivesse. E a escolha do local também não foi por acaso. Logo na frente dessa estátua, do nosso querido Ariano, se encontra o Teatro Arraial, que hoje leva o seu nome, Teatro Arraial Ariano Suassuna. Achei. Que fica num dos casarões da Rua da Aurora. E o interessante é porque algumas pessoas pensam que o nome Teatro Arraial diz respeito ao Arraial do Bom Jesus. Sempre aquela tradição pernambucana de voltar com frequência aos fatos ocorridos durante a ocupação holandesa e a restauração pernambucana. Mas não. O Teatro Arraial recebeu esse nome em comemoração ao centenário de Canudos. Na verdade, o Teatro Arraial é uma homenagem ao Arraial de Canudos, que apresenta-se com muita frequência na obra de Ariano. A obra de Ariano é muito inspirada nos fatos de Canudos. Para que não fique parecendo mentira, logo no seu discurso de posse, na Academia Brasileira de Letras, Ariano nos conta o que houve em Canudos e continua a acontecer hoje, e devo dizer, continua realmente, essa mensagem continua extremamente atual, no campo como nas grandes cidades brasileiras, foi o choque do Brasil oficial e mais claro contra o Brasil real e mais escuro. Essa preocupação de Ariano se revela em vários de seus poemas. A gente conhece muito Ariano pelos seus romances, mas Ariano também foi um poeta com muitos poemas, com uma certa fortuna crítica também, com muitos poemas publicados. E vou destacar só a parte final de um poema que eu gosto muito, que foi uma ode que Ariano escreveu para Capiba. Capiba, grande compositor pernambucano, cuja estátua também, integrante desse mesmo circuito, está do outro lado do rio, no Capibaribe, lá na Rua do Sol. Para quem não sabe, era compadre de Ariano Suassuna. Era padrinho da filha de Ariano. E juntos eles fizeram algumas composições, algumas músicas muito conhecidas aqui em Pernambuco, que tiveram essa parceria de Capiba com Ariano Suassuna. E nessa ode a Capiba, nos versos finais, diz Ariano: é preciso lembrar que todos somos negros, legião sem olhos, precipitada nas chagas da noite, esperando que espadas e mantos sagrados venham curar nossos dorsos, que o chicote castigou. Acho que não poderia ser mais atual para tudo que a gente vive no momento. E aí, dando sequência, ainda praticamente num intervalo de 2 quarteirões da Rua da Aurora, chegamos também a um outro homenageado, João Cabral de Melo Neto. João Cabral, cujo centenário foi comemorado este ano, em janeiro. João Cabral, colocado num banco à frente do rio, que foi uma presença marcante na sua literatura. Na verdade, Capibaribe marca tanto a obra de João Cabral, que mesmo quando ele chega em Sevilha, nos seus escritos sevilhanos, Sevilha andando, Crime na Calle Relator, há sempre uma comparação e há sempre uma presença do Capibaribe no Guadalquivir. São rios que, de certo modo, fluem com a própria poesia cabralina, através de Morte e Vida Severina, O Rio, Cão Sem Plumas e várias outras obras. Confesso que sempre dá uma vontade muito grande de ler algum trecho de Morte e Vida Severina. Mas, nesse momento, pedi licença para escolher algo um pouco diferente. Um poema de João Cabral que, de certo modo, também fala muito sobre o que pretendia ser esse itinerário afetivo. Chama-se Coisas de Cabeceira, Recife. Diversas coisas se alinham na memória, numa prateleira com o rótulo Recife. Coisas como de cabeceira da memória. Há um tempo coisas e no próprio índice. E pois que em índice, densas, recortadas, bem legíveis em suas formas simples. Algumas delas, e fora já contadas, o Combogó, Cristal do número 4, os paralelepípedos de algumas ruas, de linhas elegantes, mas grão áspero. A empena dos telhados, quinas agudas,
como se também para cortar telhados. Os sobrados, paginados em romanceiro, várias colunas por fólio, imprensados. Coisas de cabeceira, formando módulos. Assim, o do vulto esguio dos sobrados. E é pegando esse gancho de várias coisas da prateleira com o rótulo do Recife que a gente continua com o itinerário e aí uma pegada um pouquinho diferente. Como não daria tempo para a gente falar, digamos assim, sobre tudo que eu gostaria de falar sobre o centro do Recife, imaginei em escolher algumas obras que são mais ou menos conhecidas, ora estritamente expostas ao olhar público, ora precisar talvez de um pouco mais de atenção de quem passeia pelo centro. E assim fazer uma espécie, digamos assim, de caça ao tesouro, para falar de algumas obras. E aí vamos andando mais um pouquinho pela Rua da Aurora, chegar ao edifício Duarte Coelho, onde funciona o Cinema São Luís. Cinema São Luís, que é uma preciosidade para todos os que vêm ao Recife, que gostam do Recife, que frequentam, de certo modo, que degustam o Recife. Um dos últimos cinemas de bairro, daqueles cinemas amplos, cinemas com um tratamento artístico. Cinemas que, muitas vezes, e graças a Deus é o caso do São Luís, não se dobraram apenas ao circuito comercial, mas continuam atraindo pessoas para uma programação mais diversa, mais, digamos assim, aberta a outros temas. São Luís, que ainda tem letreiros, e que, aqui não me deixam mentir, com letras de madeira, que são colocadas na sua fachada para anunciar as atrações, anunciar o nome dos filmes. Hoje, inclusive, se alguém passar lá pela frente, vai estar lá uma mensagem pedindo para todo mundo se cuidar, dizendo que em breve o cinema vai retornar, e assim espero. Quando a gente entra na sala do cinema, vem esse deslumbramento. Teto, paredes, todas desenhadas, todas recortadas, numa coisa que vai ter uma pegada meio eclética, meio art nouveau. Eu mesmo confesso que eu não tenho a menor noção de como classificar essa decoração do São Luís. Mas o que eu queria falar sobre ele, sobretudo, é a respeito de duas obras, que, a meu ver, são dois tesouros. Primeiro, o painel que nos recebe da entrada, de Lula Cardoso Aires. Vi uma vez uma entrevista com Lulinha, com Lula Filho, ele explicando sobre esse painel, dizendo que o pai, além de ter um vínculo com os donos do edifício, com os proprietários do edifício que estava sendo construído, também era muito amigo da família Severiano Ribeiro. E até um parêntese. Muitas vezes as pessoas escrevem São Luís, do cinema, com IS no final, mas o São Luís é com Z. Porque, na verdade, ele é ao mesmo tempo que foi pensado como, de certo modo, uma homenagem ao santo São Luís, que se escreve com S. Na verdade, também homenageia Luiz Severiano Ribeiro, que era da família proprietária dos cinemas. E esse se escreve com Z no final. E conta Lula Filho que a ideia desse painel era justamente de resgatar um contato entre o cinema e o seu entorno. Por isso essa coisa tão colorida logo na entrada, de certo modo reproduzindo as cores daqueles vendedores ambulantes, dos vendedores de mangaio, de tudo aquilo que acontece ali no entorno, no centro da cidade. Separei aqui dois pequenos destaquezinhos para que a gente possa ver mais de perto. A gente percebe ali atrás as torres das igrejas, que são de fato as torres das igrejas de Santo Antônio e de São José, daqueles dois bairros contíguos à Rua da Aurora, ao Cinema São Luís. E a gente percebe como se fosse um cortejo de carnaval. Aqui, na verdade, um maracatu rural, com seus cocares, e logo em seguida, um maracatu nação, onde a gente percebe aqui, por exemplo, uma calunga, aquela boneca, que vai ali simbolizar. Pena que eu acredito, inclusive, que infelizmente eu fiquei na frente da calunga nessa imagem. Mil perdões. Mas atrás seria exatamente a calunga. Simbolizando justamente esse universo do maracatu, esse universo da presença africana, da cultura negra aqui em Pernambuco. E outra joia desse cinema, quem segue meu perfil no Instagram já deve ter visto milhares de vezes. Toda vez que eu vou no São Luís, não tem jeito, eu acabo tirando foto e eu acabo postando porque efetivamente eu gosto muito. São os vitrais.
Eu tenho fé que eu vou encontrar a foto. Ficam nas laterais do palco, nas laterais do pano de cena. Aqui na lateral esquerda e na lateral direita. Com o cinema ainda aceso, a gente observa basicamente mais a parede com esses desenhos, mas quando as luzes são apagadas para começar o espetáculo, acendem-se os vitrais. Acendem-se as luzes de trás e a gente pode perceber estritamente as suas cores, as suas formas, antes de começar cada filme. Esses vitrais são da professora Aurora de Lima. Aurora de Lima foi discípula de Heinrich Moser. Moser foi, aqui no Norte e Nordeste, o primeiro a trabalhar, a fabricar vitrais. São dele algumas obras-primas, como os vitrais que guarnecem o Palácio da Justiça, que falam do período nassoviano. Dele também, de Heinrich Moser, são os vitrais do Clube Internacional do Recife e vários outros. E a Aurora de Lima pertenceu ao seu ateliê e foi sua aluna na Escola de Belas Artes. Juntos, inclusive, ela participou dos projetos dos vitrais da Igreja das Graças e de alguns outros. E depois, já após o falecimento de Moser, para os colegas que são juízes federais, tem uma referência que talvez se recordem. Era o sogro do desembargador Petrus Ferreira, foi desembargador do TRF da 5ª Região. Era o pai da doutora Helga. A Aurora de Lima, depois, já, digamos assim, atuando em seu próprio ateliê, desenha e fabrica os vitrais do Cinema São Luís, desenha e fabrica os vitrais da Biblioteca da Universidade Federal de Pernambuco e de vários outros pontos aqui da cidade. São realmente dois elementos artísticos que, particularmente, eu gosto muito. E aí, deixa eu só ver meu roteiro, porque agora não me lembro mais depois daí para onde era para eu ir. Sim, lembrei. Depois, aproveitar também nossa andança pelo centro para falar um pouquinho sobre algumas obras que ficam mais escondidas. E aí eu começo por esta. Há vários painéis de Brenan pelo centro da cidade. Alguns mais escondidos, outros mais expostos, outros praticamente exigindo a visão de quem anda pelo centro. Esse é um dos que ficam talvez um pouco mais escondidos. Esse é um grande sol negro, ele fica nos fundos do do Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, do Mamã. É um painel muito grande, muito bonito, com essa paleta de cores de Brenan, que eu acho extremamente bonita. Outro que fica também mais ou menos escondido, este conjunto que fica na entrada do edifício São Cristóvão. É interessante porque desde a década de 60, há no Recife, no município do Recife, uma lei que exige das construções maiores que apresentem alguma obra de arte acessível ao público, visível ao público. É verdade que hoje em dia, e fazendo logo uma crítica, as construtoras mais recentes não têm se esmerado muito na escolha dessas obras e às vezes têm colocado algumas coisas meio que para cumprir tabela. Mas, sobretudo nas décadas de 70, 80, 90, a gente encontra uma produção de altíssimo nível de artistas de renome internacional guarnecendo esses prédios, não só do centro da cidade, mas de vários outros bairros, e visíveis, quando não, acessíveis ao público. E aí aproveitamos também para prestar nossa homenagem a Francisco Brenan, que recentemente se encantou. A obra de Brenan, na verdade, se confunde muito com a arte pernambucana, tanto no tocante às influências que recebeu de Abelardo da Hora, dos seus professores como Lula Cardoso Aires e outros, mas também pelo que deixou para as novas gerações. Então, ao meu xará, nossa homenagem. Seguindo, inclusive, essa homenagem, como eu disse, há vários outros painéis de Brenan pela cidade. Gostaria também de chamar a atenção para este, que é uma mandala, que fica no prédio da Biblioteca Pública Estadual de Pernambuco, uma instituição de referência aqui em todo o Norte e Nordeste, que já teve, por exemplo, à frente pessoas do naipe da doutora Fernanda Ivo Neves, mãe da nossa querida amiga Marília, que praticamente trabalhou em várias instituições de referência no ramo da biblioteconomia aqui do Estado. Esse painel também fica visível a qualquer um que passe pela rua. Outro painel de Brenan que me chama muita atenção, e talvez seja dos seus painéis expostos ao público o maior, é esse, que fica voltado para o rio, já nos trechos finais da Rua do Sol,
e que guarnecia uma loja chamada A Primavera. Por isso, na verdade, essas flores. Eu particularmente gosto muito desse azul da Pérsia que Brenan utiliza. Sempre me destaca o que algumas pessoas já tinham advertido, já tinham demonstrado, que o modernismo aqui em Pernambuco não foi, digamos assim, um modernismo de tons pastéis. A gente tem uma paleta de cores extremamente rica, extremamente bonita. E esse painel, ele praticamente preenche toda a fachada voltada para o rio. Na verdade, é um painel que apenas não vai ver quem se esforçar para não vê-lo, porque ele está muito marcado na paisagem. E aí me permito até falar rapidamente uma referência pessoal. Quando eu era criança, eu morava na Boa Vista e ia muitas vezes ao centro da cidade, como a gente dizia, que já era considerado, digamos assim, o centrinho mesmo, de Santo Antônio, São José. Ia com minha mãe, com minha irmã. E quando chegávamos na frente da Ponte da Boa Vista, que se conseguia ver esse painel, era justamente, digamos assim, a notícia de que estávamos entrando nesse perímetro simbólico, que para mim se tornou um perímetro afetivo dos bairros centrais da cidade, sobretudo do que era a ilha de Antônio Vaz, que representa os bairros de Santo Antônio e São José. Outro painel de Brenan que eu gostaria de chamar a atenção, esse fica muito escondido e é muito interessante até porque já houve uma certa tentativa de várias gestões de remover esse painel do local onde ele se encontra para colocá-lo em algum local onde ele pudesse ficar em melhores condições, digamos assim, mais conservado e talvez até com uma maior visibilidade, uma maior facilidade de acesso ao público. É esse painel que, na verdade, diz respeito à restauração pernambucana, à expulsão dos holandeses, representa uma das batalhas dos Guararapes, e que fica na Rua das Flores, no bairro de Santo Antônio. Esse painel ele é interessante, eu acabei de conferir aqui porque eu sou péssimo com números, ele tem 30 metros de comprimento. Na verdade, ele é extremamente comprido. Pega praticamente todo o quarteirão da Rua das Flores. A Rua das Flores é uma das Camboas do Carmo. Camboa, a própria palavra já me parece suficientemente poética. Camboa é aquela rua que sofre a variação da maré. É aquela rua que na maré alta ela enche de água e volta a ser transitável na maré baixa. Como, por exemplo, algumas ruas de Paraty, ainda hoje em dia, sofrem realmente essa influência da maré. O fato de nós termos ali naquela região as Camboas, ainda com esse nome, Camboas do Carmo, de certo modo lembra a gente que Recife foi uma cidade conquistada à água, conquistada ao mar, conquistada ao rio. Capibaribe tinha uma foz em delta, basta lembrar isso. E a Rua das Flores é, talvez, uma lembrança de uma Camboa, que está lá agora ornada com esse painel de Brenan. Esse painel de Brenan tem também uma paleta de cores muito bonita. Veja que isso é um pequeno detalhe de um painel de 30 metros. E até interessante porque a primeira vez que eu vi esse painel, eu ainda era adolescente, um tempinho já, e ele me chamou a atenção pela leitura, porque ele foi feito justamente para você começar no quarteirão e ir acompanhando a história se desdobrando até o final do quarteirão. É meio que uma lógica de história em quadrinhos, que nós vamos ter vários planos sucessivos contando a história das guerras, no caso especificamente dessa batalha dos Guararapes. E aí, uma vez assistindo a uma entrevista com Brenan, ele conta exatamente isso, que ele se inspirou, de certo modo, numa história em quadrinhos. E para mim foi extremamente divertido ver que aquele adolescente lá de trás, que até então não conhecia muito de arte, mas conhecia de história em quadrinhos, acabou, talvez, entrando em convergência com um grande artista como Brenan. Esse painel continua lá, está no estado, digamos assim, de conservação não estritamente dos melhores, mas ainda assim vale muito a visita ao centro da cidade. E aproveitando também daquela região, outra coisa que eu gostaria de destacar. Gente, eu estou vendo que tem gente escrevendo, mas deixa eu só pedir desculpas. Eu não estou respondendo, porque eu não estou lendo. Porque quando eu leio, eu perco um pouquinho da concentração. E aí, como encontrar as fotos já não está sendo muito fácil, se eu perder, eu acho que eu me perco do itinerário e não consigo voltar mais para ele. Mas, em breve, quando eu terminar de falar sobre as fotos, se der tempo, eu vou abrir um espaçozinho para quem quiser perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, aí eu prometo que eu fico lendo. Mas prometo que depois eu vou ler tudo que tiver lá escrito. Aqui é só porque eu encontrei finalmente a foto para mostrar o tamanho
daquele painel. Aqui dá para ter uma certa noção do que era aquele painel maior. E a foto que agora realmente eu gostaria de mostrar. Esta, achei. É outra coisa interessante do centro da cidade, que também, se a gente não tiver um pouco de atenção, a gente passa batido. Há várias placas como essas em várias praças da cidade. Essa especificamente está ali na Rua do Sol, mais ou menos na esquina com a Guararapes. A gente consegue ver ao fundo o edifício do Arte Coelho, onde fica o Cinema São Luís, o Pessoa de Queiroz, que está ali do lado. A gente tem essa vista do rio. O rio, na verdade, convenhamos, é o grande personagem do centro da cidade. É muito difícil a gente encontrar um autor que tenha escrito sobre o Recife que não fale sobre o Capibaribe. O Capibaribe é talvez a testemunha que tenha conseguido assistir de modo mais presente ao desenvolvimento artístico da cidade. E acaba sendo também parte, um objeto privilegiado de tudo que se escreveu, João Cabral. Se eu fosse pegar, por exemplo, Joaquim Cardoso, João Cabral, Bandeira, todos prestam sua reverência ao Capibaribe. Aqui é um poeta que eu também gosto muito, poeta César Leal, pai de uma grande amiga, que não sei se está nos assistindo, mas se estiver, Virgínia, um grande abraço. Velhas e tantas igrejas, tantas pontes inventadas. Sob as pontes velozmente corre a vida em disparada. Essa placa de César está ali guarnecendo o rio. Vamos ter outras também. Tem uma de Valdemar Valente na Praça 17. Há um verso muito bonito de Castro Alves na Praça da Faculdade de Direito. E também, como a gente já pode observar nos detalhes da cerâmica, foram cerâmicas fabricadas lá no ateliê de Brenan. Sugiro que quem for andar pelo centro também preste atenção nessas placas. Todas elas têm versos muito bonitos. E aí, como se a gente estivesse continuando, seguindo a companhia do nosso rio, um pouquinho mais à frente, chegamos à Praça Joaquim Nabuco, onde há a estátua do nosso grande abolicionista. E logo num dos primeiros prédios da praça, há um painel que eu também gostaria de chamar a atenção, que é um painel de Abelardo da Oura. Este painel. Abelardo, um grande artista plástico, escultor, desenhista, pintor, fez esse painel. Na verdade, isso é um pequeno detalhe dele. O painel era muito grande. Eu até tentei tirar uma foto que pegasse ele todo, mas ficava muito pequena aqui quando exposta nesse tipo de formato. Então, tirei só, digamos assim, 2 fragmentos. Esse que está colocando e um que em breve eu coloco. E é interessante porque a gente percebe nitidamente essa influência de Portinari, essa geometria das formas. E esse painel também tem uma história interessante. Quando o edifício foi levantado, o dono queria uma mensagem mais socializante. E aí o arquiteto, que era responsável pela construção, pensou logo em Abelardo da Oura. Abelardo ele participou de vários movimentos da cidade, desde o ateliê coletivo de arte, a Sociedade dos Artistas Modernos. Foi um dos responsáveis diretos pelo movimento social, que gerou essa lei que obriga a exibição de uma obra de arte nas construções do Recife. E, obviamente, tem uma força muito intensa. Esse outro fragmento também mostra exatamente essa pegada que vai mostrando essa passagem da escravidão antiga para o período pós-abolição, para o que, infelizmente, vamos dizer, da nossa atual escravidão, que a gente ainda não conseguiu evitar. É um painel muito bonito. Aos colegas que almoçam ali no Leite com uma certa frequência, fica praticamente do outro lado da praça, também vale a pena visitá-lo. E aí, se formos continuar em frente também pelo mesmo caminho, vamos chegar lá na Casa da Cultura. A Casa da Cultura basicamente foi construída para ser um presídio, para ser uma penitenciária. Justamente na época que se começou a perceber que não dava mais para usar o Forte das 5 Pontas, como antes também já não dava para usar a Casa de Câmara e Cadeia, que ainda hoje existe lá na Rua do Imperador, onde hoje funciona uma das sedes do Arquivo Público Estadual. Então foi construída essa Casa da Cultura, esse presídio na época, essa penitenciária, na beira do Capibaribe. Não fosse o fato de praticamente ter pouquíssimas janelas, teria, digamos assim, uma cela, ao menos com uma vista para o rio.
E depois que houve toda a mudança, toda a evolução desse nosso pensamento criminológico, se decide encerrar as atividades de presídio daquele local. E justamente em 1976, aí esse ano é fácil, porque é o ano que eu nasci é mais fácil de me lembrar, como eu já disse, eu sou péssimo para lembrar de datas, se dá a esse prédio justamente esse caráter cultural. E para marcar, a gente faz uma grande homenagem ao Frei Caneca, através desses dois painéis, ou mediante esses dois painéis de Cícero Dias. Cícero Dias é um outro grande pintor daqui de Pernambuco, passou muito tempo lá na França, inclusive está lá no Père Lachaise, os seus restos mortais, e é até interessante para quem estiver por lá e quiser conhecer, perdoe-me, aí realmente entra um pouquinho aquela coisa meio pernambucana, recifense, meio megalomaníaca, mas no túmulo dele ele fez questão de deixar registrado: eu vi o mundo, e ele começava no Recife. E aí, quanto aos painéis, contam basicamente a história de Frei Caneca. São dois painéis gigantescos. Eu estou aqui procurando, porque eu tenho certeza que eu tenho outras fotos dele. Eu encontrei. O primeiro vai falar justamente sobre... Deixa eu encontrar aqui. Sim, era o que eu estava procurando. São os painéis, cada um tem 6 metros por 4,5 metros. O primeiro vai falar sobre a Revolução de 1817, a participação de Frei Caneca nesta primeira revolução, e o segundo, justamente sobre a revolta de 1824. E aí já termina justamente com a morte de Frei Caneca, que foi justamente levado lá a uma área contígua ao Forte das Cinco Pontas e foi alvo de arcabuzes, foi arcabuzado, foi fuzilado, digamos assim, porque não houve nenhum condenado que lhe quisesse servir de carrasco para lhe apertar o nó da forca. É uma passagem até muito interessante da historiografia, quando se faz questão de mostrar que nem os condenados quiseram levar esta ação adiante. E nesses dois painéis a gente percebe exatamente o que é a pintura de Cícero Dias. É a mesma pintura que a gente vai ver, por exemplo, em Eu Vi o Mundo, ele começava no Recife, que é aquela frase que está lá no Père Lachaise, mas que é exatamente uma grande obra dele, um grande painel, e justamente esses tons, essa cor. Volto a dizer, a gente percebe que o modernismo, digamos assim, nessa parte geográfica aqui do Brasil, tem uma paleta de cores completamente diferente daquele modernismo que a gente vê em outros locais. Acho até que talvez a gente não possa nem falar de um modernismo, mas de vários modernismos acontecendo ali quase que simultaneamente em vários locais aqui do Brasil. Em seguida, e aí já sabendo que estamos nos encaminhando para o final, outra coisa que não dá para a gente silenciar em relação ao Recife é também a arquitetura moderna. Tivemos aqui também grandes construções com grandes arquitetos, desde Borsoi, Luiz Nunes, e especificamente quando eu boto essa foto, Delfim Amorim. E é interessante porque o modernismo aqui, ele revalorizou muito os azulejos, daquela nossa tradição ibérica, daquela coisa portuguesa. Os azulejos voltam à fachada no modernismo. É interessante porque o modernismo, ele acaba, de certo modo, também tendo uma volta a alguns elementos. Ele quebra paradigmas, aquela história de forma, função, mas ele também não começa estritamente do zero. E essa foto, particularmente, eu gosto muito. É daquilo que a gente brinca chamando do Beco do São Luís, aquela ruazinha lateral ali do cinema, porque nessa construção, que é justamente de um projeto de Delfim Amorim, a gente vê duas coisas estritamente marcantes aqui no modernismo pernambucano. De um lado, os cobogós, essa estrutura vazada, que na verdade foi exportada e a gente encontra em vários outros países, que foi uma construção, um elemento, digamos assim, construtivo, tipicamente pernambucano. Tanto assim que o nome cobogó leva, digamos assim, as iniciais dos 3 engenheiros que projetaram essas peças. E é uma peça muito interessante, porque ela permite passar a iluminação, permite passar a ventilação, mas ela, de certo modo, isola. Ela permite um quê de privacidade àquele espaço que está sendo ali construído. É até interessante porque, como eu estou dizendo, a gente às vezes acha que está fazendo algo estritamente novo e nem é tanto. Lembra muito aquelas treliças de madeira típicas das construções
mais antigas. Aqui em Pernambuco ainda temos algumas lá em Olinda, aqueles balcões moriscos, como a gente chama, e que também aparecem em muitos outros locais da América Espanhola. Também esse mesmo elemento de a gente colocar pequenas passagens, pequenos vazios, numa estrutura, digamos assim, reproduzida, que permite passar essa ventilação, permite passar essa iluminação, mas dá uma certa privacidade. E do lado direito da tela, os azulejos. Esse, particularmente, é um dos painéis que eu gosto muito, porque ele me lembra exatamente um céu estrelado. Penso que se fosse um piso, seria quase um chão de estrelas para nos lembrar daquele bairro. Que é até interessante, Ariano, quando ele dava as suas aulas de espetáculo, ele gostava muito de falar do chão de estrelas, até porque foi uma comunidade em que ele participou muito, certo modo, incentivou muito o desenvolvimento cultural de lá, o surgimento de novos artistas, e ele dizia que para ele não tinha um nome mais poético do que Chão de Estrelas. Então fica também uma sugestão para a gente prestar atenção em vários outros painéis de azulejos desse tipo, que vamos encontrar lá pelo centro da cidade. E aí, já encaminhando para o final, aproveitando justamente também agora esse nosso entardecer, já que já estamos perto das 6 da tarde, perto do crepúsculo, essa foto, na verdade, vai em homenagem ao seu. Quando eu tirei essa foto foi interessante. Eu estava num barquinho, no meio do Capibaribe. Percebo, inclusive, pelo ângulo, essa foto foi tirada de dentro do rio para a sua margem. E foi justamente nessa transição, nesse momento em que as luzes artificiais se acendem e que a gente ainda tem um pouquinho de luz natural nesse finalzinho da tarde. E me lembrou muito aquela música do Sete Desejos de Alceu, do Flamboyant Vermelho, no desmantelo da tarde. É outro passeio que realmente vale muito a pena pelo Recife. Conhecer o Capibaribe, conhecer a cidade, a partir da perspectiva do rio. A gente vai ver, de repente, uma mirada, uma perspectiva que a gente não viu antes. E para terminar, e aí sim realmente é a última, um pequeno recorte que talvez nos lembre porque Gilberto Freire, quando falava das torres das igrejas do Recife, dizia que lembrava um pouco daquela coisa meio moura, daquela coisa meio árabe. Esse é um final de tarde também lembra um pouco da nossa Veneza brasileira, e eu termino com aqueles versos bem conhecidos de Antônio Maria. Eu sou do Recife, com orgulho e com saudade. Sou do Recife com vontade de chorar, e em mim não passa essa vontade de voltar. Eu agradeço a todos pela companhia nesta última hora. Agradeço de novo a Mádia pelo convite, a Liz pelo convite, a todos os amigos e amigas que nos prestigiaram. E como ainda temos uns 5 minutinhos, se alguém quiser perguntar alguma coisa que eu possa responder, eu estou por aqui às ordens. Então, de novo, muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras gentis. Obrigado. Sim, provavelmente a gente vai gravar e disponibilizar lá pelo perfil da Rejuf, que é esse perfil que nos recebe hoje. Vai ficar lá, guardado. E fica o convite para, quando tudo isso passar, quem sabe podermos fazer pessoalmente lá no centro da cidade e contar várias outras histórias. Histórias não faltam. Na verdade, tinha muito mais coisa para a gente falar. Tinha histórias, como torna a dizer, se a gente passasse aqui 3, 4 horas, ainda não esgotaria.
Taline, gostaria de dizer que agora estou esperando pelo lançamento do seu livro. Estarei lá prestigiando. Um grande abraço para minha amiga. Tio, obrigado. André, repete tua pergunta porque eu não vi, desculpa. Agora repete logo, que a gente só tem alguns minutos. Ô, tia Lúcia, amo você também. De... Olhe, de todos esses que eu falei, dois poetas assim moram no meu coração de modo muito enfático. Carlos Pena Filho e João Cabral de Melo Neto. Eu acho que eu não teria metade, talvez, desse envolvimento afetivo com o Recife se não fosse Carlos Pena Filho e não fosse João Cabral de Melo Neto. São duas grandes referências, são duas obras assim seminais. Sim, muita coisa infelizmente não está conservada, como na verdade é algo muito comum de acontecer aqui nas cidades históricas brasileiras. Me preocupa muito, sobretudo, por exemplo, a Igreja de São José, a Igreja Matriz, que já está perdendo alguns elementos da sua fachada por conta da precariedade do estado de conservação. E me preocupa muito, sobretudo, a questão da orçamentária, a questão do volume de recursos para a cultura. A gente sabe que está num momento de crise, com um volume de recursos dirigido para a saúde, que é óbvio que é necessário, mas me preocupa que no período pós-crise a conta também saia da conta, digamos assim, de valores destinados à cultura e a outras áreas, e que isso possa gerar alguns danos irreparáveis. Claro, tem algumas coisas que a gente pode, de certo modo, conter, e que é necessário conter para, de certo modo, atender à crise, mas quando a gente está trabalhando com um patrimônio, chega num momento que o estágio de degradação é tal que não há mais como restaurar, a não ser que a gente faça uma cópia, um pastiche, que não vai ter a mesma simbologia, que não vai ter a mesma perspectiva do original. Eu sei que o conceito de autenticidade em patrimônio hoje é um conceito, digamos assim, muito em voga, bastante rediscutido, mas acho que o ideal é conservar e não precisar de restaurar. Mágia, um grande abraço para sua mãe, parabéns para ela. Sobre a Igreja de São José, na verdade temos duas no bairro de São José. A Igreja de São José, propriamente dita, é de São José do Ribamar, que é aquela que deu origem ao nome do bairro, mas que não é hoje a Igreja Matriz. A Igreja Matriz é aquela que fica ali meio que do lado, um pouco depois ali do Forte das Cinco Pontas. As duas valem a pena. Gente, como só temos um minuto, para que a gente não tenha que se despedir de modo abrupto, então eu vou me despedir de todos agora, agradecer novamente a companhia de vocês, agradecer novamente ao convite de Mádia, de Liz, de todos os amigos da Rejuf, da escola da Rejuf, e volto a dizer, para mim foi um grande prazer. Muito obrigado a todos e uma boa semana.